Então existia essa rusga, essa distância, essa diferença entre judeus e samaritanos. A indiferença entre ambas as partes não poderia entrar para dentro do Evangelho de Cristo. Ou seja, não poderia haver dentro da própria Igreja de Cristo crentes que se dizem melhores do que outros, maiores do que outros, mais crentes do que outros, mais espirituais do que outros, simplesmente porque eles têm diferenças étnicas. Irmãos, aqui, dois povos, mas Deus está formando uma só igreja. Como Paulo diz em Efésios 4, há um só corpo e um só Espírito. Como também fomos chamados com uma só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Evangelho, então, nos fala dessa união que Cristo faz. A verdade, irmãos, é que todos nós temos essa tendência de considerar o nosso grupo melhor, mais certo, mais santo. Pensa lá atrás, quando talvez você não tinha tanta maturidade, mas você olhava para o seu grupo e dizia, não, nós somos o top da galáxia, nós somos os crentes, minha igreja, nossa forma de viver é a melhor. Nós sempre temos essa concepção no lugar onde nós estamos. Nós somos o suprassumo dos crentes nessa terra. Nossa tradição é a melhor, nossa forma de viver é a melhor. Nós tendemos a nos lançarmos ao orgulho e nos acharmos melhor do que a média. Então, irmãos, sempre precisamos dar um passo para trás muitas vezes. E como a igreja de Jerusalém precisou reconhecer os samaritanos e os samaritanos reconheceram após Jerusalém como irmãos, nós precisamos então lutar por essa unidade que o Espírito Santo criou. Em muitos aspectos, talvez não estejamos certos e tenhamos que debater e tenhamos que tentar chegar à melhor forma de entender aquele aspecto que nós estamos discutindo, debatendo. Mas nenhum de nós pode colocar um critério superior ao que a própria Escritura diz. Há igrejas, irmãos, mais puras, menos puras. Há igrejas mais que observam melhor as Escrituras, outras estão ainda débeis muitas vezes. Há crentes, irmãos, que estão apegados muitas vezes a ideologias que não são conforme às Escrituras. Mas nós temos que ter mais cuidadosos, talvez, em afastá-los de nós. E talvez recebê-los para conversar melhor, para debater a partir desse ponto que nos une e não daquilo que nos diferencia. Assim, irmãos, nós não podemos estabelecer nenhuma outra base para a comunhão como Igreja de Cristo, a não ser o próprio Cristo e aquilo que a Escritura ensina. Então, quando Deus retém o Espírito Santo até que os apóstolos chegam, é para que essa igreja não cresça, não se desenvolva uma independente da outra, mas que eles possam reconhecer um ao outro como irmão em Cristo.